Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao MLAcast. Hoje com mais um convidado especial que a gente já vai apresentar para vocês. E como vocês já vêm acompanhando, acho que o ponto principal de quem entra para essa energia, para essa vibe, né, de estilo de vida, de propósito, de entender que a vida não é só grana, apesar de a gente falar muito sobre negócios, apesar da gente falar muito sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre networking, a gente sempre procura falar isso naquele tripé preponderante, que é onde fica toda a premissa do nosso negócio, que é falar sobre empatia da forma mais verdadeira possível, que gera uma conexão profunda e que com esses dois pilares conectados você tem a conexão dos propósitos totalmente alinhados por você ser verdadeiro, por você entender que é importante entender a dor da pessoa que está contigo e a gente retratar aqui histórias de pessoas que já fizeram isso, que vêm fazendo isso e construindo isso no seu dia a dia, para poder trazer para vocês uma mensagem de que vale a pena poder aprender com o exemplo das pessoas e você não precisar muitas vezes cometer alguns erros que hoje a gente sabe que para você viver e aprender você normalmente vai ter aí inúmeras perdas, vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai ter experiência sim, mas é muito melhor você aprender com o exemplo de pessoas que já estão conectadas a um propósito e passaram por isso. Hoje nós estamos aqui com o Bruno Patriani, um convidado mega especial, já é um cara que já tem uma experiência grande, tem uma história super bacana para compartilhar, é da área das construtoras, sabe muito sobre o negócio e ele tem muita inovação para passar para a gente dentro do seu plano de negócio. Então, sem mais delongas, Bruno, obrigado pelo convite, né? Aceito e por dedicar um pouco do seu tempo para vir aqui fazer algo que para a gente é muito importante, que é poder compartilhar um pouco de tudo aquilo que você passou para se tornar quem você tem se tornado e passar também um pouco mais de inspiração para as pessoas que acham que sucesso é um caminho muito fácil, né? Mas ninguém quer falar dos pilares que você tem que subir, sobre as dificuldades, sobre todas as barreiras, né? E as inseguranças que normalmente a gente passa. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a tua presença, dizer não só um seja bem-vindo, mas que essa conversa seja um exemplo para inúmeras pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer e elas possam se inspirar no que a gente vai fazer aqui hoje. Seja bem-vindo. Que legal, Luiz. Obrigado pela bela apresentação. É um prazer estar aqui. Vou dividir um pouquinho das histórias que o Bruno tem, que a Patriani tem, que você já adiantou, né? Algumas dores, muitos ensinamentos, muitos aprendizados. Espero poder contribuir aí um pouquinho com quem está nos ouvindo. Boa noite aí para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado de verdade pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Poxa, que legal, cara. E é nessa vibe, nessa energia que a gente normalmente gosta de compartilhar. E normalmente para que as pessoas conheçam, né, quem é o Bruno hoje de fato, né? Eu entendo que, como a gente falou até em outros podcasts, eu sempre faço essa pergunta porque existe o Bruno que começou, existe o Bruno que se desenvolveu, existe o Bruno que tem um olhar para o futuro e todas essas circunstâncias moldaram você em quem você é hoje. Mas conta pra gente um pouco da tua história, a história do Bruno, a história da Patriani, como tudo isso aconteceu, onde foi ponto de transição, explica um pouco pra gente, numa apresentação, óbvio, né, mas contando um pouco dessa tua história, dessa jornada. Legal. Sou Bruno Patriani, hoje eu estou como CEO da construtora Patriani, sediada aqui em Santo André. Cara, o Bruno de hoje ele não é nem o mesmo de o Bruno de 2 anos atrás, que dirá de 5 anos ou 10 anos. Foi esses 10 anos para aprendizado profissional e pessoal para o Bruno foram muito intensos. Que legal. Os últimos 2, 3 então nem se falam. Se pegar os últimos 4, 5 ali, perdão se eu tossi às vezes um pouquinho, até pela pandemia também nos fez aprender muito também. Foi um outro tipo de trabalho, um trabalho mais de contenção que a gente fazia no escritório. Mas voltando um pouquinho, o Bruno profissionalmente era um cara era tímido, não gostava muito de lidar com o público, isso com uns 17 anos, 16 anos. E tive 2 trabalhos ali antes da construtora
cair no colo da família, né? E eu poder, de fato, poder falar hoje que hoje eu amo o que eu faço. Que legal. Né? Eu acho que é o que a gente estava falando, o propósito, o que te faz acordar na segunda-feira de manhã e ir feliz pro trabalho, né? Você vai atender qual cliente, com qual dor que ele está sentindo, o que você vai fazer de diferente, como que você vai extrair o máximo, o melhor dos seus colaboradores, que são parceiros seus, são os seus primeiros clientes, né? Totalmente. E hoje a construtora para mim é um fator de felicidade grande. Antes disso eu tinha trabalhado com outras 2 atividades mais breves. A primeira foi no ramo imobiliário, até por fator de influência do Walter, do meu pai. Sim. E numa loja que vendia passagens e pacotes aéreos num shopping. Que legal. Shopping Paulista. E aquilo lá fervia de cliente, de segunda a sábado. E eu não gostava muito. Foi onde eu quebrei o primeiro gelo, assim, como o Bruno. Foi onde eu falei, opa, a vida não é só fazer o que você quer. Você tem que aprender novas atividades todo dia. Você tem que saber entender o lado do cliente para você poder não servir ele pelo dinheiro, mas poder servir porque você está lá, é a sua missão. Claro. Né? E da melhor forma possível. Então foi onde eu tive um primeiro grande crescimento como pessoal, assim. E uma segunda atividade foi depois dessa atividade, no turismo eu fui para uma propriedade rural da família, que eu fazia administração de gado bovino, aquela vaquinha branca e preta do Todd. Caramba, 2 áreas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes aqui. Que legal. E lá eu fazia administração desse gado, comprava cevada, ração, polpa cítrica que elas comiam muito, Sim. Fazia administração de venda e compra, e eucalipto também, né? A gente comprava as mudinhas, lembro até hoje o valor, 36 centavos cada muda, e a gente forrava aquela fazenda de eucalipto para poder vender depois de 4, 5 ou 6 anos, dependendo do mercado de celulose ou estaca de madeira ou móveis prontos. E a gente fazia esse estudo e eu tinha influência nessa parte aí, tinha feito administração, estudava muito o mercado também. E aí no ano de melhor compra a gente decidia qual lote ia cortar e cortava. Que legal. E aí depois disso, e aí é quando um pouquinho se juntam a história do Walter, do meu pai, nosso fundador, com a da Patriani e posteriormente com a minha, foi quando ele me fez o convite, que ele trabalhava numa empresa de turismo, a CVC Turismo. Sim. Não tem nenhum problema falar o nome dela aqui, que aliás a gente deve muito a CVC, é uma empresa que a gente adora. E meu pai teve a vida dele, a carreira dele, você imagina, 45 anos numa empresa. Hoje em dia você não vê mais isso, né? Não vê. Ele ficou 45, depois mais 2, 47 anos na empresa. Uma vida, né? Uma vida. E foi da onde ele tirou o patrimônio dele para depois ser investido em terrenos. Que quando ele me perguntou para mim, eu estava em Bom Jesus dos Perdões, era onde era essa fazenda, ele falou, sim, Bruno, filho, você quer fazer vamos tocar uma construtora? Vamos se arriscar nesse mercado novo? Eu chamo ele de responsável até hoje, né? Porque perguntar para mim com 20 anos, sem a mínima ideia de como que seria gerir esse negócio, e eu falei, vamos. E ele topou. Então ele foi responsável 2 vezes, por ter perguntado e por ter topado eu entrar, né? Mas ele também não sabia muito do mercado. Uhum. E nós fomos aprendendo junto. Inicialmente com 2, 3 terrenos pequenos no primeiro ano, atendendo o cliente desde o começo, e é onde a gente mais aprendeu. Né? Por que o cliente perguntava, por que vocês não fizeram isso, ou por que vocês fizeram aquilo, e a gente coçava a cabeça, né? Podia ter sido desse jeito. A gente voltava para a engenharia, voltava para a arquitetura, debatia com eles, e nós somos muito curiosos. Né? E o bacana é que como a gente não era do mercado do imobiliário, como a gente não tinha construído prédios ou casas, nós tínhamos participado de grupos de investimento. Legal. Né? Aqui no ABC tem muito disso. Então nós éramos um mundo dos 40, 50 cotistas que juntos levantavam um prédio e depois do prédio pronto, cada um se virava para vender a sua unidade. Né? Então a gente entendia muito a dor de você ir num prédio e não poder mudar, por exemplo, o ponto do ar-condicionado. Ou o piso, você não pode fazer substituição daquele piso. Sim. A planta é daquele jeito, você não pode tirar ou colocar uma parede. O metal tem que ser aquele. A construtora nem deixa assim para ficar mais fácil de você colocar o que você queira. E a gente já entrou no mercado com essas experiências negativas. Sim. De algumas outras construtoras. Né? A gente falou, bom, o dia que a gente fizer uma construtora, a gente vai ser diferente. Né? Vamos tentar sanar as principais dores do cliente e do mercado.
Cara, que E aí sacada. foi o nosso start, sabe? Foi o nosso start, foi onde a gente aprendeu, pô, isso é muito ruim, se a gente não tá feliz, não é possível que todo mundo esteja aqui, que está aqui esteja feliz e nós não, que nós não estamos contentes com o apartamento que a gente está recebendo. Sim. Era legal, não era qualidade, mas era a experiência do negócio. Era todo o trato que a construtora tinha tido com a gente, ou todo produto, ou toda experiência que podia ser mais legal, mais alegre, mais suave, até o 36º mês. Falo 36 meses porque geralmente é o prazo de uma obra, né? Então a gente falou, pô, o dia que a gente tiver uma construtora, vamos fazer diferente. E aí a gente está tentando fazer. No primeiro ano da Patriani, claro, menores, terrenos menores, menos clientes, apartamentos menores também, mais simples. Mas um dos fatores da Patriani hoje, tecnologia embarcada no apartamento. Que isso era uma fraqueza da construção civil há 10 anos atrás. Nós fizemos 11 anos, semana passada, inclusive, 11 anos de vida. Oh, parabéns. Obrigado. Fizemos 11 anos de vida e super feliz também, olhando para trás, ver, pô, cada ano que passa a Patriani tá melhor. Aí é legal. Muito incrível. Aí é legal. Cara, sabe o que é legal dessa história? Toda vez que a gente faz essa pergunta para um convidado ou dá essa liberdade, né, de você poder contar a sua história da forma que você entende, da forma que você realmente enxerga que aconteceu tudo isso. A gente pega muita similaridade com os outros convidados, porque normalmente existe um padrão de quem vai para cima e quer fazer acontecer. Você falou aqui inicialmente de duas áreas completamente diferentes que você foi trabalhar lá. De repente, como você falou, caiu no colo uma ideia ou algo para fazer e você também aceitou. Só que você teve uma sacada junto com teu pai de entender que existia um mercado que era viciado. Você participou de uma ou outra situação onde você via que existia um padrão sempre igual e que os clientes não se sentiam abraçados ou os clientes não sentiam que o que eles de fato queriam estava nesses empreendimentos. E você, junto com seu pai, falou, poxa, a gente não é da área. Um puta de um ensinamento para quem tem medo de mudar. Presta atenção nessa sacada que o Bruno acabou de dar aqui. Eles não eram da área. Eles olharam uma área que era promissora, caiu essa oportunidade, e por que não fazer aquilo que ninguém faz? Eu já me torno único só por pensar dessa forma. Pega essa sacada. E Bruno, vou te ser bem sincero, só por ter essa sacada já existe um propósito, né? Porque fazer o que ninguém faz para gerar valor para o teu cliente já é uma jornada de experiência incrível, porque você tem que ter, primeiro, uma escuta ativa, entender essas principais dores e transformar uma geração de valor para que não só o nome da empresa, mas o posicionamento da empresa esteja nisso, o cliente ele sinta como é essa experiência de fato. E aí, para mim, vem uma reflexão. Fazer tudo isso demandou tempo. Com certeza vocês tiveram desafios, como você acabou de falar aqui, de algumas coisas que vocês aprenderam durante o caminho, algumas dificuldades. Mas se você pudesse citar aqui 2 ou 3 principais situações que vocês tiveram que ultrapassar como barreiras dentro dessa jornada na Patriani, e aí eu te diria assim, 2 ou 3 que fossem de empreendedorismo e 2 ou 3 que fossem de seu crescimento pessoal. O que você pode compartilhar com as pessoas que vão assistir, que estão vendo? Porque normalmente são as mesmas dores que essas pessoas estão tendo para tomar uma atitude de fazer algo, para olhar um mercado que elas já atuam e querer empreender, e elas às vezes não acessam isso porque não conseguem visualizar, porque não acessaram essa frequência, e você conseguiu de alguma forma fazer isso com o teu pai. O que você pode compartilhar para a gente das duas coisas, tanto da sua evolução pessoal quanto da profissional? Na profissional acho que você acabou de resumir bem. Ainda mais no mercado tradicional, porque como eu não era do mercado imobiliário, sou faz 11 anos, o Walter é a mesma coisa, mas o fato da gente não ser do mercado imobiliário, no primeiro momento assustou. Sim. Muito, né? Porque nós éramos os comandantes da empresa, sim, pequena, né? Com umas 4 ou 5 pessoas ali e a empresa dependia da gente. Então a gente se olhava e falava, pô, mas o mercado não faz assim, ou faz assim. Então, porque às vezes não é só porque o mercado inteiro faz de um jeito que aquele é o jeito mais certo. Exato.
Então nós íamos e nós vamos até hoje, quase todo dia, se perguntando se o que o mercado faz tá certo. E a gente fala para os nossos 590 colaboradores lá, né? Olha, o melhor jeito de você emplacar um projeto seu aqui na Patriani é para falar para a diretoria ou para a gente falar, olha, o mercado todo faz assim. A gente vai no mercado do jeito contrário, na certeza. Total. Só para testar. Que legal. Então, a melhor forma de me convencer é falar, Bruno, o mercado todo faz assim, por que você vai fazer? Ah, então tá bom, então vamos pelo outro jeito. Porque isso faz, bom, já se o mercado todo faz assim, esse resultado eu já sei que vou ter. Então vamos testar o B, ou C, ou D. Que legal. Né? E a gente faz isso em projetos, em atendimento, em tecnologia embarcada no apartamento. Já tivemos itens que nós falamos, nossa, não acredito que a gente colocava isso no apartamento. Não precisava. Ou quer dizer, eu posso pegar essa verba e colocar uma coisa que vai ser muito mais útil para o meu cliente. Sim. Né? Ou eu atendi a ele de um jeito estranho, que hoje a Patriani não atenderia mais. Sim. Né? Então, isso eu acho que não ser do mercado é um primeiro recado super legal. Se você não tem experiência, isso não é nenhum impeditivo. Né? Porque alguém começou, alguém teve o primeiro dia, que hoje é uma referência para o mercado, uma empresa que é referência para o mercado. Pode não ter sido hoje, mas algum dia foi o primeiro, então nunca é tarde. E é um ditado, né? E é verdade. Tipo, isso melhorou muito a gente, porque nós perguntávamos para os nossos engenheiros e arquitetos por que eles faziam daquele jeito. E como nós não tínhamos nenhum vício de mercado, aquilo lá ficava para nós soava estranho, sempre estranho. Então por que essa mesa precisa ter tantos centímetros, essa cadeira tantos centímetros ou posicionada aqui? Por que o ar-condicionado é essa altura? Mas será que não dá para ser um pouquinho mais para cima? Será que o shaft não pode ser um pouquinho menor? Para engenharia e arquitetura, que é mais pragmático, né? Essa inconformação o dia todo, todo dia nas atividades, elas vão caindo pô, é verdade, vamos dar uma olhadinha. E qualquer coisa que você tira a pessoa da zona de conforto, do que é o normal, você vai ter que fazer a pessoa pensar, né? Num porquê pode ser diferente. E ninguém melhor do que quem não acessa a área para perguntar isso, né? Você tira de conforto. E tem um exemplo muito legal nisso que você está falando, que é a questão do Henry Ford. Quando ele fez aquele carro lá que tinha o motor, se eu não me engano, V8, que ele fala, né, para os engenheiros, mas ninguém nunca construiu isso. Mas eu não estou perguntando se alguém construiu ou não. Eu quero saber como pode ser construído. E eu quero que você... Já existe num plano normal. Como é que isso pode se tornar real? Então, eu vejo assim, inovação de quem quer realmente fazer, quem tem coração ensinável e busca essa informação, é um puta de um remodelamento de algo que pode ser melhorado demais. E aí você ganha o quê? Ganha um patamar diferente do que o mercado faz. Como que foi vivenciar essa experiência de fazer o diferente? Com alguns erros, alguns acertos, mas a premiação pelo acerto é muito maior do que quando você erra, aquela sensação de putz, não foi legal. A gente costumava perguntar, e para inovar, gente, não tem um segredo, você tem que ser o primeiro, né? E você tira esse peso de ser o primeiro, porque você pode errar. Sim. E como nós éramos muito novos, e a gente sempre teve essa pegada um pouquinho mais inovadora do que as outras construtoras, que sempre foi um mercado mais conservador, a gente estava sem peso. A gente era uma construtora sem peso, quase que uma startup, sabe? Sim. Se der certo, deu. Se não deu certo, não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas daqui a pouco dá. Então, como a gente não carregava uma tradição de marca, uma tradição de construtora já consolidada, bom, vamos fazer. Levava o nome já da família, do Walter, conhecidíssimo em outro setor, né? Então a gente fala até hoje, né, que xingar a gente é muito fácil, porque a Patriani é o sobrenome. Sim. Então se eu fizer alguma cagada no prédio, é fácil me xingar, então a gente não vai fazer muita burrada, só sem querer, mas a gente vai lá, volta e conserta. Legal. Mas como a gente não tinha esse peso de uma construtora grande, a gente podia inovar um pouquinho mais. Né? Então colocar materiais que ninguém usava. Hoje a gente faz testes, pega piso, coloca no sol, azeite, coca, refrigerante, coloca, deixa manchar. Se manchar aquele piso, a gente troca. E fala pro cliente, fala pro prédio, olha, a gente trocou o piso. Ah, por quê? Porque manchou.
Não vou te entregar uma coisa que que o senhor síndico, que você vai você vai herdar uma coisa que vai te dar problema todo dia que alguém for usar o salão de festa. A coisa mais natural que tem para usar no salão de festa é você derrubar uma cerveja, uma coca, um azeite, uma comida, né? Então, como a gente não tinha essa tradição, esse peso da camisa, podemos dizer assim, a gente também era um pouquinho mais leve. Então a gente inovava. Inovava em planta, errava também, olhava um para a cara do outro e falava, putz, dá para melhorar sempre um pouquinho mais, dá para melhorar um pouquinho mais. E a gente fala lá dentro, né? O Jobs, se fosse fazer uma pesquisa de que se eu fosse querer um iPhone, ou se você fosse querer um iPhone, o que você achava daquele produto, ia ser impossível, porque você não conhecia aquilo. Uhum. Né? Então a gente não podia se perguntar muito, será que o cliente vai gostar? Ele não conhecia. Vamos fazer o primeiro, tá nota 7, 8, põe no mercado. A gente vai melhorando no caminho, no meio do processo. Show. Não precisa ser nota 10. Tá nota 7, 8, tá legal a planta? Ah, mas nós vamos lançar assim e depois. A gente não vai parar de trabalhar no prédio agora. Claro. A gente vai trabalhar aí durante os 3 anos até entregar. Sim. E com certeza entregar um negócio melhor do que a gente vendeu. Nossa, sensacional. E aí foi um pouquinho disso. Hoje o Bruno, quando ele pensa nesse futuro, nesse legado, nessa construção de algo que ele sonha, o que faz você de verdade levantar todo dia e falar assim, cara, eu vou porque eu vou chegar nesse lugar? Melhorar o mercado imobiliário como um todo. Subir o sarrafo do mercado imobiliário. Melhorar a experiência de compra do apartamento e também o produto, o apartamento que o cliente compra das construtoras. Essa pergunta é super legal, porque eu sinto que a gente já começou a construir esse sonho, sabe? Que legal. E apesar de não estar ainda do jeito que a gente quer, não está ainda do jeito que eu quero, do jeito que o Walter sonha, nós estamos acertando o norte. Sim. Tá para lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Muito tempo as construtoras atenderam mal os clientes, né? O apartamento que você comprava parede. Você comprava uma laje que uma construtora levantava a parede com o piso que ela mesma achava o mais adequado, com o metal, a cuba que ela mesma achava mais legal ali, que é para aquele momento. E só que você vai morar lá, você Sim. com a sua família, com sua esposa, aquela tem que ser um lar. Não pode ser frio escolhido pela construtora. E a gente quer que o cliente cada vez mais tenha ação dentro do apartamento dele durante a construção pela Patriani. Durante a construção pela construtora. Então o Luigi chega lá e durante os 36 meses, Luigi, você vai poder escolher o piso que você gostaria de colocar, o metal, a cuba, isso a gente já faz. A cor da parede, de repente você não quer a branca que a Patriani entrega. Você quer um begezinho, um cinza, um fade. Pô, por que você vai ter que receber primeiro o apartamento, daqui 36 meses, quebrar tudo, lixar o apartamento, pagar alguém para quebrar esse piso? Esperar mais tempo ainda, né? Quer dizer, esperar mais tempo ainda, exato. Colocar isso numa caçamba, um piso novinho, numa caçamba lá na frente do prédio, desvalorizando já o seu imóvel, perdendo tempo, porque você ainda vai estar pagando o condomínio ou aluguel de um outro imóvel que você vai estar morando, porque mudar rápido também é economia. Com certeza. Mudar rápido também é uma economia, fora que é uma prática muito mais sustentável, né? Então a gente quer colocar mais, cada vez mais a personalidade da família ou do comprador para o imóvel durante os 36 meses. Hoje a parte civil nós já dominamos, piso, metal, cuba, a cor da parede, o que você quiser mudar a gente já faz. Caixilharia é nossa também, mas isso não entra muito em personalização, mas toda a caixilharia do prédio é nossa, janelas, vidros. E agora nós estamos entrando em marcenaria e marmoraria. Nossa. Então, pedras. Ah, Bruno, eu não quero esse verde batuba, eu quero uma outra pedra. Tá bom, qual que você quer? A gente tem essa e essa. Você vai deixar de fazer muito mais pó no seu apartamento para eu já colocar no final dos 36 meses com a pedra que você escolheu. E agora a gente está indo para marcenaria. Vai entregar pronto, né? Entregar pronto. Agora a marcenaria está numa parte do apartamento hoje, na parte de serviço. Só que olha o tempo que você ganha. Eu falo lá dentro. Os 3 ganham com essa prática da Patriani. A Patriani ganha porque atendeu o seu cliente. Eu cobro porque está no valor do apartamento, mas você sai de lá muito mais satisfeito. E o cliente sai de lá muito mais satisfeito porque você não vai precisar pagar alguém para quebrar o que eu acabei de te dar, novinho. É igual você comprar um carro e depois comprou um carro hoje, recebeu hoje, tem que ir lá no Chicão Funileiro para terminar de pintar o carro. Não tem cabimento, né? Então isso é eu sinto que eu vou olhar para como o mercado tá daqui 5 anos, vou falar nossa, eu não acredito que o mercado fazia isso há 5 anos atrás, né? Porque e o terceiro que ganha é o meio ambiente.
Hoje um prédio, nível Brasil, mais ou menos 30% de um tamanho de um prédio é entulho. Você imagina? Caramba, É muito entulho. cara. É muito entulho. Parte desses 30% gerado pela construtora durante a construção do prédio e parte desses 30% é gerado pelos clientes. Por quê? Porque eles receberam um apartamento de um jeito, padrão, esteira, todo mundo igual. E aí cada um quer colocar a sua personalidade, natural, né? Então esses 30% são esses dois fatores. Como eu já estou melhorando o nosso desempenho, os nossos processos durante a construção, eu estou melhorando também nossos processos durante a personalização do cliente. Então ele não faz isso depois de receber a chave, ele faz antes. Com isso, o nosso entulho hoje também está em torno de 10%. Não, é muito mais inteligente o processo, não tem nem comparação. Claro que dá dor de cabeça, acaba dando mais problema, você tem muito mais detalhes, mas é o que a gente fala, trabalhar direito dá trabalho. Né? Então atenda ao cliente, hoje nós temos umas 70, 80 arquitetas só para fazer esses atendimentos. Né? Design de produto, térreo, mais da planta também, nós temos arquitetas em cada obra. Hoje, para você ter ideia, Luiz, de 30 obras, são 30 times que fazem o acompanhamento desse cliente. Que e legal. Vai escolhendo ali, ambiente por ambiente. Que é uma outra coisa diferente já, né? Porque a gente sabe aí que no Caça às Bruxas em outros lugares, um arquiteto às vezes está cuidando de 10 ou mais empreendimentos. Isso é muito legal. E essa alta personalização, com esse cuidado, vai fazer o quê? Que você tenha uma eficiência desse processo. Cara, isso é muito interessante. Hoje, por exemplo, existe alguma coisa voltada à tecnologia, alguma tendência fora que vocês estão buscando para trazer? Compartilha aquilo, claro, que você quiser, né? Obviamente, de tendências que você está vendo que a Patriani já está se antecipando já no mercado. Nós colocamos uma viagem que eu fiz para o Vale do Silício há uns 3 anos, mais ou menos. Ela deu uma mudada, assim. E lá vi muito carro elétrico já. E carro a combustão. E carro piloto sem piloto. Tá. Carro sem condutor. E aqui, por leis, carro sem condutor ainda é muito difícil. Mas já fazem uns 3 anos que a Patriani entrega para todas as unidades, para todos os apartamentos, vaga para carro elétrico. Então, quer dizer, pela lei, quer dizer, em São Paulo, por exemplo, são 3 ou 4 pontos por subsolo. Legal. Nós já entregamos para todos os apartamentos vaga para carro elétrico. Bruno, quantos por cento dos seus clientes tem carro elétrico? Nenhum por cento hoje. Mas você já está com a estrutura toda pronta. Já com a estrutura toda pronta, porque a dor de cabeça para fazer isso depois é monumental. É outra cabine primária, é outra demanda de energia, outra estrutura. Isso não vai passar numa assembleia de condomínio, porque você vai ter carro elétrico, o seu vizinho não, ele vai votar contra. Então, quer dizer, a nossa ideia é entregar apartamentos sempre cada vez mais próximos e prontos para daqui a 30 anos. Que legal. Fazenda solar é uma outra coisa. A fazenda solar, nós já colocamos fazenda solar nos prédios. Isso é super legal também, porque ela economiza... O que é a fazenda solar? São placas solares que a gente coloca no topo do prédio. Tá. A placa solar ela pega a energia do sol e transfere para a energia elétrica. Economizo 50%, 50% a 60% de energia elétrica do condomínio. Legal. Então o condomínio já vai sair mais barato também por conta disso. Elevador regenerativo, nós trouxemos também olhando o mercado como um todo. O elevador regenerativo ele economiza 70%. Da economia, da energia que ele usa. Então, quer dizer, o condomínio também mais barato. Então, são algumas tecnologias. Agora a gente quer dar um outro uso para água de chuva, por exemplo. A água de chuva a gente já domina 100% para lavar jardim, calçada. Agora a gente está querendo dar um outro uso para águas de chuva também para armazenar ela. O prédio todo é LED. Quer dizer, o gerador, que eu acho um dos itens mais importantes. Hoje o gerador abastece 9 pontos dentro de um Patriani. 9 pontos. Você tem apartamentos de 9 milhões, 8 milhões ali em São Paulo que o gerador não abastece isso. Caramba. O gerador ele abastece 3 pontos de persiana, ponto do Wi-Fi, a geladeira que eu acho que é a mais legal. A geladeira, Luigi, você foi no mercado hoje, comprou salada, comprou carne, quer dizer, e se ficou sem energia no bairro durante 6 horas, 8 horas. E aí, será que tá boa aquele alimento? Ou não, remédio. Remédio para diabetes, por exemplo, vai na geladeira. Ficou 4 horas sem energia. E aí? E como é que tá a eficácia do remédio ainda? Quem toma remédio de uso contínuo não pode ficar com essa dúvida. Pode ser algum. Né? Então a geladeira para mim é o ponto mais bacana.
E percebe que todos esses itens são de tecnologia, mas são aliados à sustentabilidade também? Sustentabilidade e uma humanização fora do comum, porque você está pensando em algo que nem a pessoa que está comprando está pensando ainda. Exato. E vai se tornar um problema futuro que você está antecipando o risco. Se existe propósito maior que esse nessa área, eu desconheço, porque normalmente as pessoas que fazem isso estão buscando realmente a geração de valor. E quem não aplica e não liga para isso, está pensando também, às vezes não acessou, mas quem acessou sabe que isso acontece e não aplica, não quer gastar essa grana agora, né? Sim. Então você se posiciona de uma forma completamente diferente. Isso é um ponto mega positivo. E você vê hoje, cada vez o consumidor ele está mais exigente, né? Você falou de sustentabilidade. Quantas pessoas hoje pensam, putz, para eu ter um filho, cara, como é que vai estar o mundo daqui tanto tempo? Estou fazendo a minha parte? Qual é a corrente que está cuidando disso de fato? Eu não estou falando de sensacionalismo, de lacração, não. É de pessoas como você que realmente estão pensando e posicionando suas empresas para que essas pessoas não sofram lá na frente. Tem um ambiente onde ela possa chamar de lar e que já esteja pronto para o que vai vir para o futuro. Cara, isso não tem preço. É sensacional. E às vezes sustentabilidade e tecnologia não é robô, ou sistema, ou máquina. Janela. Por exemplo, a Patriani coloca muito mais janelas nos apartamentos e nos térreos, nos ambientes, para deixar eles mais claros naturalmente. Ventilação. Então, os prédios da Patriani tendem a usar menos ar-condicionado. Iluminação, ventilação. Quer dizer, a gente viveu isso há pouco tempo atrás. Onde você tinha que ter um ambiente ventilado. Varandas legais, varandas amplas, quarto bem arejado, banheiro bem arejado. Isso é saúde. Né? Então, quer dizer, que isso não tem preço. Isso não tem preço. E porque geralmente você vê alguns apartamentos com janelas pequenas, porque o conjunto, caixilharia e vidro é mais caro. Sim. É mais barato o bloco. Né? O bloco é muito mais barato. Então, a gente se esforça, coloca janelas maiores e mostra para o cliente. Olha, isso aqui é valor. Só que depois, se eu te entregar uma janela menor, isso é um item que você não consegue mudar depois. Tem um monte de item aqui que se você for no vizinho, ele consegue copiar. Agora tem alguns que não. A iluminação, a ventilação desse apartamento, não. A planta, não. Putz, que coisa, cara. E, Bruno, como é que foi na pandemia, cara? O desafio empresarial e humano de vocês, né? Porque a gente viu que muitas empresas tiveram problemas em como que eu consigo manter os meus funcionários, cuidar de uma questão... Porque quem tem um propósito como vocês... Com certeza vocês tiveram um desafio e quiseram manter esse nível de propósito da forma que vocês podiam para manter os funcionários. E os clientes também que estão ali pagando. Putz, como é que eu vou fazer? O cara tá perdendo o trabalho, não tem a receita, mas ao mesmo tempo ele está se esforçando e está pagando. Como é que eu faço para entregar? Como é que vocês lideram com isso empresarialmente e humanamente falando? Foi pesado, foi muito triste, né? Porque a construção civil, ela foi tida como um serviço essencial. E nas obras, então, quer dizer, as atividades pararam, mas não diminuíram para zero. Não zeraram, quer dizer, elas diminuíram. Né? Nas obras elas diminuíram. Nos estandes, não. Nos estandes tinha que parar. A gente parou de vender. Então não tinha venda. Só tinha a construção dos prédios, os tarefeiros iam, a engenharia ia, o arquiteto ia na obra. E a gente tentou, principalmente durante o primeiro ano, entender o que ia acontecer. Então a gente não sabia se o mundo ia acabar, se a gente ia fechar a Patriani, o que ia acontecer, quanto tempo ia durar uma pandemia, se ela ia ficar menor, aliás, ou pior com o passar do tempo. Então, primeiros 6 meses, 8 meses, foi uma época de cadenciamento. Nós pegamos parte do time, colocamos de férias, eu lembro bem, foi de uma segunda-feira para quarta-feira. Assim, você tá de férias a partir de quarta-feira. Isso para 30%, 40% do time. Ah, mas como assim? Todo mundo entendeu. Assim, nós somos muito transparentes na Patriani. Falar, olha, você tá de férias.
vai lá, quem já tem férias um pouquinho mais perto de vencer a segunda, então vai lá e depois a gente se vê. Eu te melhoro a vida numa segunda, daqui a um ano que você escolhe. E a gente entrou no Bem Bolado com os colaboradores Legal. e, cara, assim, tipo, uma família mesmo, sabe? Abraçou, Todo mundo né? abraçou a causa, viu que era a coisa mais racional a ser feita. Outra parte da construtora ficou de home office, né? A parte que podia ficou de home office. Então, o prédio, que era de São Caetano no começo, ficou vazio, né? Vazio o prédio, algumas salas ali com os comandantes das equipes, né? Para não parar a empresa. Porque a gente estava tendo obra, estava tendo reclamação de vizinho, estava tendo reclamação de cliente, estava tendo elogio, estava tendo coisa boa acontecendo, a gente estava conseguindo pagar as contas. Então, tudo deu certo. Então, o primeiro ano foi muito dolorido porque a gente não sabia. A gente via o número de mortes, via o número de doentes, via hospitais lotados. Falou, pô, vamos cuidar do nosso time, vamos cuidar da nossa família aqui, né? E a gente fez o possível para isso, tomando as medidas necessárias. Atendendo o cliente depois de uma fase mais branda, que eu não lembro que cor que era, mas a gente já começou a atender os clientes com hora marcada nos estantes. Primeiro era só por vídeo, né? Depois com horas marcadas nos estantes. Mas, assim, sendo egoísta, né? Para o nosso mercado imobiliário, não só para a Patrani, mas para a construtora em si, foi menos pior do que para uma companhia de lazer, por exemplo, ou hotelaria, ou eventos. Porque para a construtora, na pandemia, os juros caíram lá para 2,7. Você imagina, uma Selic 2,7. Hoje a gente está quase 14, 13,7. Nossa, é muita diferença. Então, e o nosso negócio é amigo de juros baixos. Então, durante a pandemia, a Patrani vendeu praia, vendeu Fazenda Boa Vista, vendeu Minha Casa Minha Casa Minha Vida, vendeu apartamentos de médio padrão, alto padrão, vendeu estoque, vendeu lançamento, vendeu tudo. Então, para nós, pensando no nosso negócio, foi bom. Mas para a economia, para o país, foi nem se fala, né? Então, foi uma grande batalha, porque eu fui todo dia para o escritório. Sim. Eu não fiz um dia, eu não sei até hoje o que é home office, eu vou todo dia para o escritório. E a gente via que era uma batalha assim, no dia a dia, para não deixar a peteca cair. Não que a gente estava evoluindo ou melhorando o produto, ou vendendo mais, ou criando novas experiências, ou conversando com o cliente. Era para não deixar o cliente destratar, claro. Ou para não atrasar a obra. Quer dizer, salvando, manter sabe, ali os pratinhos nos... Sim. Então era um trabalho mais doloroso, né? Mais doloroso, mas assim, a gente não faz só o que gosta, né? Então, é isso aí. A gente não faz só o que gosta. É legal, vamos atender o cliente, vamos trabalhar mais ainda. Contornar essas objeções que são naturais, né? Vai acabar acontecendo sempre de ter uma oportunidade diferente de fazer com que essa pessoa entenda e trabalhar os medos, né, desses clientes, porque muita gente deve ter tentado fazer algum tipo de distrato, enfim, não seguir, e às vezes a pessoa desiste de um sonho para manter a base, né? Sim. Familiar, não ter, mas como é que ajuda? Cara, isso é sensacional. Eu lembro de alguns amigos que tiveram que devolver mesmo, porque não tinha condição. Secou a fonte de uma Sim. forma que ou você faz um acordo ou você acaba perdendo o patrimônio. Só que do outro lado também tem o empresário que tem os funcionários, tem que fazer os pagamentos. Então, o que eu percebi? As pessoas que buscaram essa humanização e conseguiram pegar o ecossistema que envolvia essa situação, um exemplo, você é construtora, você tem funcionários, você tem terceiros que você tem que pagar, você tem prestadores de serviço, você tem fornecedores. O cara que está comprando de você, muitas vezes tem a mesma coisa. Ou ele é um cara assalariado, que pode até ter um puta de um cargo legal, ou um cara que uniu ali a receita com a esposa para realizar um sonho. Cara, eu vi pessoas que adiantaram parcelas, pessoas que renegociaram algumas coisas, outras que tiveram uma facilidade. Quanto mais humanização existiu, menos contratos foram perdidos, mais perpetuidade, sustentabilidade existiu, e todo mundo meio que se ajudou, porque isso foi algo que não foi para uma pessoa, foi para o mundo inteiro, né? Exato. Cara, muito legal e assim, parabéns pela postura, porque não é todo mundo hoje que, quando vem um aperto, tem um ditado lá de Pernambuco, Dudu, que diz o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cara, isso é pensar no umbigo total e o resto que se lasque. E a gente, quando fala sobre propósito, a gente tenta sempre entender o seguinte:
para eu ser de fato verdadeiro, eu preciso entender o que é a dor do outro. Se eu não sentar na sua cadeira e não te ouvir, como é que eu posso de fato falar que eu estou buscando realmente criar um tipo de relação com você, algum tipo de construção onde a gente vai fazer alguma coisa juntos lá na frente? Não dá, cara. Você vai perceber que eu estou aqui me posicionando para ter algo a mais, para ter uma vantagem competitiva, etc e tal. Não estou dizendo que quem faz isso é errado, porque a pessoa pode escolher viver isso, e aí quando você sentar com aquela pessoa, você sabe que vai ser aquilo. Mas esse caminho ele não tem sustentabilidade, ele não tem uma jornada futura de possivelmente muito sucesso. E ele vai ser reconhecido por isso, né? Então isso é uma coisa que não é tão legal. A gente vai indo mais para essa parte final, Bruno, e a gente sempre procura trazer algumas questões que são muito mais de envolvimento pessoal do que empresarial. E o legal disso é que todas essas experiências fizeram você o ser humano que você é hoje, cara. Independente do que você acredita, independente do que você buscou, essas jornadas de saber lidar com o ser humano, de buscar oportunidades que são positivas, em detrimento de situações que ninguém esperava, que foram negativas. Acho que tudo isso fez você crescer muito, todos nós, né? Mas principalmente falando aqui da principal estrela da noite, você aqui contando sua história. Obrigado. Cara, pra gente é sempre um motivo de muito orgulho poder entender o que nesses principais momentos que você falou assim, putz, o Bruno hoje, quando ele olha pro Bruno que fez aquele primeiro trabalho lá, com 16, 17 anos, a quantidade de coisas que ele aprendeu, a quantidade de coisas que ele passou, enfim, o que você olha para o futuro hoje. Cara, o que na tua cabeça, que tipo de conexão, que tipo de crença, eu não sei, o que você se percebeu falando o seguinte, poxa, hoje eu me tornei um ser humano muito melhor por conta disso, disso e disso, mas quando eu olho para mim, o que eu busco hoje, quando eu tiver a minha família, ou se eu já tiver a minha família, ou que eu quero construir para que os meus filhos vejam como legado, o que você quer deixar como legado seu, como ser humano, dentro do que você vem vivendo, que já é um puta de um propósito legal? Cara, pergunta legal. E acho que eu não tenho dúvidas de responder ela. O mesmo nível de cuidado com os detalhes que nós temos na empresa, no CNPJ, seria bacana nós, como pessoa, termos também com CPFs. Então, quer dizer, uma relação com a família, com amigos, com colegas, é no detalhe também. Deus e o diabo moram nos detalhes, tanto para empresas quanto para pessoas. Então, é aquilo que você falou. Se eu não quiser ser transparente, entender a sua dor, você vai pegar assim, rápido. Você vai saber que é uma relação um pouquinho mais superficial. E aí, tudo bem, se tiver tudo bem, ou tudo mal se você não quiser aquilo, né? Então, esse nível de detalhes com as relações tem realmente se interessar e conhecer o outro lado. Isso na Patrani a gente chamava de olhar o mundo pelos olhos do cliente. Legal. Não só pelo cliente, olhar também o mundo pelos olhos da sua família, dos seus colegas, das pessoas que se inspiram em você, né? Acho que hoje eu sou uma pessoa mais detalhista, mais criativa, mais curiosa de, pô, tá tudo bem. Hoje eu conversei com alguém que não tá tudo bem. Por que não tá? Posso fazer alguma coisa, tipo, de verdade? Se for a pessoa do meu convívio, sabe? Sim, sim. Claro, não dá pra ajudar todo mundo, você não consegue abraçar o mundo. Mas quem você consegue abraçar, esteja realmente mais próximo. Isso é uma coisa, porque foi legal, porque eu sinto que foi a empresa que me trouxe, sabe? Esse crescimento profissional foi paralelo com o pessoal. Com certeza. Né? E acho que uma outra visão que eu aprendi, assim, bem por conta, às vezes a gente faz a coisa certa na hora errada. Isso é fazer errado. Timing é tudo. Seja profissional ou pessoal. Faça aquilo que você acha que tem que fazer. Siga o coração, mas na hora certa. Não deixa para depois. Acho que são 2 mensagens aí que eu poderia deixar aí pro pessoal. Oh, legal, Brunão, legal. Essas mensagens elas são importantes porque é a tua percepção sobre o todo, né? Aí a gente não fala só de empresa, a gente fala do que a gente acabou absorvendo como ser humano, dos aprendizados, e como a nossa temática aqui é tentar levar algo mais humanizado, mais dentro de propósito, e ouvir essas histórias para contextualizar isso para quem vai não só ver e ouvir, mas
Uma dor de uma pessoa que ouve um insight qualquer do que você colocou aqui, pode amanhã colocar em prática uma coisa que ela não imaginava que pudesse ser possível. E às vezes é um ensinamento do que você falou, poxa, você teve, por exemplo, no início, uma coragem de ir aceitando tudo. Vamos fazer, vamos fazer. Se você não vive essas experiências, você não é um 360 melhor do que você vivendo só uma única oportunidade. Você teve várias fontes de conhecimento. E isso que você faz hoje, que eu achei muito bacana, eu ir em outros eventos, imersões, treinamentos, o que quer que seja, que me mostre jornadas de experiência, modelos de venda, modelos de negócio, porque qualquer insight que você possa pegar desses processos, que faça sentido para você atender melhor o teu cliente, escalar o teu negócio, se posicionar melhor, ter uma metodologia que possa ser amplificada, cara, da onde que você vai conseguir tirar isso se você só ficar focado no seu negócio, automatizar o cabeção lá, como a gente fala, e não sair disso para olhar isso de fora e buscar essas novas vertentes. E além disso, ainda ouvir o cliente. Então, cara, eu costumo dizer o seguinte, quem consegue ter esse 360, é impossível não conseguir estar 100% atualizado e sempre buscando conexões, networks com pessoas que vão te dar aquilo que você já está buscando. As pessoas sabem quem quer fazer e as pessoas sabem quem não quer fazer. As pessoas sabem quem está acomodado e não quer gerar valor e quem quer gerar valor e é aquele cara assim que é obstinado em buscar o diferente. E aí você se torna único no mercado porque você consegue fazer esse 360 como ninguém. Então, cara, parabéns por isso. Obrigado principalmente por esses insights que as pessoas normalmente buscam e acreditam que as pessoas não conseguem fazer. Isso é muito legal. Vocês acabaram de ter um exemplo aqui do que a gente fala praticamente em todos os podcasts. Quando eu me preocupo com o outro, quando eu sento na cadeira do outro, quando eu tenho a empatia da forma mais verdadeira possível, eu vou buscar gerar valor sempre. E gerar valor sempre não significa você ser um cara que é descuidado ou que é talvez um cara que pode ser passado para trás, muito pelo contrário. A gente faz isso pensando num propósito maior e em, claro, trazer um negócio com mais perpetuidade, com mais sustentabilidade, mas de forma muito mais lucrativa. E esse processo de aprendizado se torna único para cada um de nós. Então pega essas dicas, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente finalizar, já agradecendo mais uma vez, deixa um recado pensando o seguinte, tem um monte de gente que está começando e um monte de gente que passou por inúmeras situações, normalmente quer desistir do processo, poxa vida, já passei por tanta coisa. Você falou aqui praticamente da pandemia, uma série de situações que talvez algumas pessoas desistiriam já logo de início. Que recado que você dá para quem está ouvindo que quer ter uma atitude de ir para cima fazer e está com medo? Ou alguém que no meio do processo desanimou e está pensando em desistir? Que recado você deixaria para a gente finalizar? O sucesso não vem na primeira. O sucesso não vem na primeira vez. Cara, é difícil. Até hoje a gente faz a gente conta a nossa história. Eu estar aqui com vocês hoje foi porque a gente já plantou alguma coisinha lá atrás, mas com certeza vem muito mais coisa boa porque a gente trabalha todo dia. Legal. E não vai ser na primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu conheço algumas histórias aí de empreendedores de sucesso, com empresas super bacanas também, que na primeira vez fracassou, na segunda fracassou, na terceira quase quebrou, na quarta precisou de ajuda para se levantar. E na quinta vez o cara vingou, sabe? Então, se você acredita naquele propósito, se você acha que aquilo tem fundamento, vai em frente. Não é na primeira vez, segunda, terceira, quarta. Eu não acredito nisso. Claro, óbvio, perfeito se for na primeira vez, porque você vai ter menos dores também. Mas você aprende mais na dor do que quando você vence alguma coisa, quando você concretiza algo fácil, né? Então, sempre... não adianta, crescer dói. Crescer dói, amadurecer dói. Então, seja em qualquer área, eu sou muito do aprendizado, assim. Legal. Eu acho que você tem que ser curioso o tempo todo. O mais inteligente é aquele que não sabe nada, principalmente do que ele faz, porque daí ele sabe que tem que aprender mais ainda para atender melhor ainda. Show de bola. Fechamento sensacional. Brunão, obrigado, cara, pela tua presença. Pessoal, vocês que ouviram esse depoimento, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia da gente é que
todos esses estímulos se tornem uma ação prática no final do dia para vocês, para que vocês apliquem na empresa de vocês, para que vocês possam compartilhar com pessoas que vocês amam e que talvez precisem ouvir uma fonte de conhecimento de quem já viveu e quem fez acontecer. A gente sempre alerta para um cuidado que é muito bacana. Cuidado com as pessoas que vocês pedem conselhos, cuidado com pedir conselhos para quem nunca construiu nada, porque isso normalmente é um início do fim de algo que você talvez esteja começando agora, só você acredita. E vou te dizer, às vezes a tua família não vai acreditar, às vezes os teus amigos não vão acreditar, pessoas muito próximas não vão acreditar, e você precisa ter essa base de autoconfiança, de seguir e ver declarações como vocês ouviram do Bruno Patriani hoje, que se você persistir, se você seguir dentro de um propósito, você pode errar 1, 2, 3 ou 4 vezes, mas esse é o processo para você aperfeiçoar tudo, para você buscar solução, para você se mexer, se conectar com as pessoas certas. Então eu queria que vocês ficassem com essa reflexão. O que falta para você hoje continuar se você está desanimado? Você já relacionou tudo? Você já conversou com as pessoas que já realizaram o que você quer fazer, que são da sua área? Você já se conectou com um nível de networking que pode te mostrar um determinado caminho? Se você nunca fez e você está querendo empreender, será que não está faltando algum detalhe específico de você aprender a beber da fonte com quem já fez, que vai poder te dar um nível de conselho ou no mínimo um direcionamento? E vou te dizer uma coisa, eu duvido que o Bruno que está aqui, eu e algumas pessoas que já passaram por isso, se você não manda ali um direct, se você não, de repente, fala com alguém que está em volta que conhece, se a gente não vai ter o maior prazer em bater um papo, de repente, claro, dentro do tempo, dentro das possibilidades, para poder debater, ainda mais se for da nossa área. Então prestem atenção, aquilo que para vocês pode parecer impossível, o impossível ele só não existe porque ainda ninguém fez. Por que você não tenta tirar isso da frente? Se já está na sua cabeça, você já materializou. Busca o caminho que vai dar certo. Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado.